para a gente saber, né, quem nos marca, nós temos que saber quem é o nosso dono, tá? Isto, se nós fôssemos um rebanho, né, seria uma coisa muito normal, né? O pastor, ele marca, né, o seu rebanho. Mas, infelizmente, queridos, a gente fala que isso é uma manipulação, né, que nós não somos animais, mas nós agimos muito pior do que eles. Essa é a verdade. Porque nós não conhecemos de quem nós somos. Nós falamos que servimos a Deus, ao Deus vivo, Deus verdadeiro, mas nós não o honramos, nós não o adoramos. Porque para você entender o que é uma marca, você precisa saber que a marca vai designar quem você serve, tá? Adoração, quando eu falo em adoração, não falo em cantar músicas, não falo em cantar apenas louvores, mas eu falo em servir. Adoração no sentido literal da palavra proskinel, né, que na verdade vem do hebraico, prostrar-se diante do rei e beijar a mão desse rei, é você entregar tudo que você tem, dizer eu sou teu e tudo que eu tenho é teu. Né, e você obedecer a esta pessoa, você reverenciar, você dar a devida autoridade a esta pessoa. Então, quer dizer, ou nós damos autoridade a Deus por meio do que ele ordena na sua palavra, ou nós damos autoridade à besta por meio das suas invenções históricas. É a partir daí que vai então se desenvolver a tal marca da besta. Veja bem, Daniel, no capítulo 7, ele tem uma visão de 4 animais. 4 bestas. E olha só que interessante. Elas se levantam do mar. Elas saem do mar. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros. Primeiro era um leão. Tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, suas asas foram arrancadas, ele foi levantado da terra, posto em pé, para que andasse como homem, e foi dada a ele uma mente humana. Então você veja, este primeiro animal é uma figura de Babilônia, cujo poder é sobretudo centrado em Nabucodonosor. Naquele momento, Nabucodonosor, depois da morte dele, Babilônia cai. Mesmo no seu tempo, os seus últimos dias são dias em que ele perde a voracidade do leão, que conquista, as asas são arrancadas, a velocidade das conquistas desaparece, e ele então é posto de pé para andar apenas como homem. O segundo animal, semelhante a um urso que se levantou sobre um dos seus lados, na boca entre os dentes trazia 3 costelas, e diziam, levante-se e devore muita carne. Aqui é um símbolo da Medo-Pérsia. E se levanta mais de um lado, por quê? Porque o reino persa é proeminente nessa associação. As 3 costelas foram os 3 grandes reinos, que ela então conquista, os 3 grandes reinos do seu tempo. Tá? Egito, Lídia e a Grécia. Depois aparece um outro animal, semelhante a um leopardo. Tinha nas costas 4 asas de ave, este animal tinha também 4 cabeças e foi-lhe dado domínio. Então veja, este animal aqui, ele é um símbolo do Império Macedônio, do Império Grego. As 4 asas mostram que a sua velocidade de conquista seria muito mais rápida do que do próprio Império Babilônico, que só tinha 2. E tinha 4 cabeças, por quê? Porque, primeiramente, ele surge com Alexandre o Grande, mas após sua morte ele é dividido entre seus 4 generais. E o quarto animal, que era terrível, espantoso e muito forte, ele tinha grandes dentes de ferro. Veja que a mesma comparação, o mesmo material
né, do qual é feita as pernas da estátua. Essa visão dos animais é uma visão paralela. Ela tem o mesmo significado, né, da visão da estátua. Mas por que é dada? Porque aqui mostra, além da característica do império, ele mostra, né, a sua essência, né, a sua ferocidade, a sua violência, né? Além da questão além da questão social, é mostrado também a questão militar. Tinha grandes dentes de ferro, devorava, fazia em pedaços e pisava com os pés o que sobrava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Então veja, é uma visão paralela, né? Enquanto eu observava os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre, pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como olhos de ser humano e uma boca que falava com arrogância. Né? E ele vai falar o quê? Esse quarto animal, nós já falamos da identidade dele na estátua, é o Império Romano. Né? Só que aqui ele fala sobre um chifre. Por que eu estou aqui em Daniel? Porque Daniel é chave para nós entendermos o Apocalipse. Repare só. O pastor José falou de Apocalipse capítulo 13. Tá? Repare só. Vi emergir, isso a partir do primeiro versículo, vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas. Então, quer dizer, o período, né, de governo dela marcado é o período dos chifres, né, porque os diademas estão nos chifres. Sobre as cabeças, nome de blasfêmia. Agora olha só a descrição dessa besta. Era semelhante a leopardo, que nós vimos lá em Daniel, que é uma figura dos gregos, com os pés como de urso, que é uma figura dos medo-persas, e a boca como de leão, que é uma figura de Babilônia. Nós sabemos que o Império Romano assimilava historicamente as características dos impérios que vieram antes deles, queridos. O dragão deu à besta o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Tá? Então você veja, quem é esta besta que justamente sobe da água? Império Romano. Esta é a besta. Naquele momento, ali, primeiramente o Império Romano pagão, na sua fase pagã, sua fase perseguidora da igreja. Paulo, ele vai nos dizer o seguinte, olha, eis que o mistério da iniquidade já opera, ele fala isso lá, né, em Tessalonicenses, na primeira carta e na segunda carta. Eis que o mistério da iniquidade já opera, mas uma coisa ainda o detém. O que detinha a operação do mistério da iniquidade? Justamente a ação perseguidora de Roma pagã. Quando Roma assimila o cristianismo, e o cristianismo, para entrar em Roma, assimila todo o seu paganismo, aí você vê que o mistério da iniquidade, então, consegue operar livremente. Cai a Roma pagã, né? Aqui, no Apocalipse, como que isso é mostrado? É falado que no ano 4, é falado que uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte. Qual é esta cabeça? Ano 476, a queda do Império Romano do Ocidente. Então, ali ela é golpeada de morte, queridos. Depois disso, esta cabeça, ela é milagrosamente curada. O que acontece? O Império Romano do Ocidente cai, mas o Império Romano do Oriente, também chamado de Império Bizantino, ele continua existindo. E há um governante em especial chamado Justiniano, há um imperador chamado Justiniano, que ele acreditava piamente que
a liderança sobre a igreja, sobre a vida espiritual, deveria vir a partir de Roma, a partir do bispo de Roma. Então, o que ele faz? Ele luta contra 3 dos 10 estados, dos 10 reinos em que se dividiu o Império Romano do Ocidente, né, porque eram reinos que se opuseram ao domínio ao domínio, à liderança, né, à primazia do bispo de Roma. Eles não aceitavam nem esta primazia e nem o trinitarianismo. Eles eram antitrinitarianos, não aceitavam a doutrina da Trindade. E aí Justiniano, ele derrota os 3. Repare que em Daniel nós lemos o quê? Que caíram 3 chifres daquela besta e um chifre pequeno subiu. Mas ele, apesar de ser pequeno, ele falava de uma forma muito arrogante, né? Ele assumiu o lugar deles. Então, o que ele faz? Ele derrota os 3 e então ele restaura a autoridade do bispo de Roma. E ele então dá a primazia universal ao bispo de Roma. Isso a partir do ano 538. É a partir deste momento que o bispo de Roma, ele não apenas se intitula, ele pode de fato ser o Papa, o grande líder de toda a cristandade. Aqui nós vemos, logo depois disso, né, porque aqui fala que então iniciam-se os 42 meses, que é 1260 dias ou 1260 anos proféticos, e de fato é o período da supremacia e autoridade que o Papa tem sobre toda a cristandade. Veja, o Papa, ele assume o papel de cabeça, assume o papel, né, de líder, e ele então passa a exercer, né, autoridade civil, né, política e religiosa. Por isso, fala aquele que tem entendimento calcule o número da besta. Então, na verdade, não é ele é a liderança, mas ele está liderando o quê? A própria besta. Qual que é a besta? É o próprio Império Romano. Por isso o pastor Misael enfatiza tanto. E como é que nós calculamos? Porque ele traz vários títulos na sua arrogância. Vigaribus Filii Dei, né? Esse é o mais conhecido, e outros tantos. E quando você faz a conta, agora de acordo com a língua usada por ele, que é o latim, você sabe que letras têm valor, né, valor numérico. E aí você vai somar da 666. Então você sabe ali que é que seria, né, ele, o poder, né, pelo qual a besta continuaria exercendo sua autoridade. Alguém pode falar o seguinte: olha, tudo bem, mas e onde está o título anticristo? O Apocalipse, queridos, não usa o título anticristo. Anticristo é um título que ele é usado por João nas cartas. E ele, ao usar esse título, ele acaba determinando, né, quem é o ele conceitua o que é anticristo. Anticristo é aquele que estava no nosso meio, saiu de nós, ou seja, alguém que era da igreja e se desviou, se rebelou, mas continua falando como se fosse igreja, e ele pratica a iniquidade. Ele vai contra tudo que é Deus. João fala que muitos anticristos já tinham surgido no seu tempo. Então, ele também corrobora com Paulo ao dizer que o mistério da iniquidade já estava em operação. E o que é esse mistério da iniquidade? É você destruir a verdade, é você destruir a palavra, tentar mudar o que está escrito. Isso é o mistério da iniquidade, não há dúvidas. Paulo mesmo, ele não usa, né, expressamente o título anticristo. Ele vai usar o termo homem da iniquidade, né, aquele que se levanta contra tudo que se chama Deus, aquele que está no lugar de Deus, que são as mesmas características aqui de Apocalipse capítulo 13. Então você veja que
Este homem da iniquidade é o mesmo que o anticristo. E ele também é o mesmo que essa pessoa de qual o Apocalipse fala, né, calcule o número da besta, pois é número de ser humano. Veja como tudo se encaixa. Veja como tudo se encaixa. Então, para você entender o que é a marca, você tem que entender quem é. Então, o anticristo é a própria besta do Império Romano, na figura maior do líder, né, desse sistema religioso corrompido, que é o bispo de Roma, ou como nós o chamamos hoje, Papa. Não dá para nós negarmos o que a Bíblia diz e o que a história confirma. Quem é a besta que emerge da terra? A besta que emerge da terra, veja que ela não emerge das águas, porque águas são povos, nações, multidões. Então ela, na verdade, surge de um outro, do lugar onde já estava a outra besta operando. E quem é ela? O Sacro Império Romano, né? Que é, então, agora já com o poder daquela cabeça restaurada, o império que vai dar autoridade ao Papa, para que o Papa possa governar. Tanto que faz uma imagem à besta. Faz uma imagem, ou seja, as suas leis, os seus ditames, faz aquela imagem, né? E ela é capaz de fazer descer fogo do céu. Fogo do céu, o quê? É uma metáfora para se falar da iluminação, numa época em que mais de 99% da população era analfabeta, para falar sobre o conhecimento que traz, né? Que é um conhecimento espiritual, ainda que corrompido. Né? Por quê? Porque é a partir da Igreja Católica que vai se originar o quê? As universidades, as escolas, a volta aos estudos, até mesmo os padres, nos primeiros momentos, queridos, eles eram analfabetos, mas então surge esse movimento, e isso maravilha, né? Não é um fogo literal, mas é um fogo muito mais poderoso. Se fosse um fogo literal, precisaria também haver uma pessoa única literal. E a gente sabe que o papado não se resume num papa, mas se resume em uma continuidade de homens, né? Mas é um por vez, por isso que é o número de ser humano, mas é um sistema, um poder político, né, que sempre é representado por ele. Então nós temos que entender a marca da besta neste contexto, de quem realmente é a besta. Tá? Então, queridos, não dá para nós falarmos em marca da besta para o fim dos tempos. Por quê? Porque essa besta já está operando. Então como é que eu vou falar numa marca da besta apenas para o fim dos tempos? Quando tantos, mas tantos, têm seguido esta besta. Medite nisso. Né? Você vai excluir aí 1.500 anos de história para você trocar por 7 anos. Aliás, são 3 anos e meio, né, pastor? Porque os primeiros 3 anos e meio, né, parece que tudo vai bem. Então, queridos, nós não podemos ser enganados, né? Não houvesse surgido o Império Romano, não houvesse surgido a sua fase pagã, a sua fase cristã, não houvesse surgido o Sacro Império, que tinha o quê? 2 chifres, como de um cordeiro, mas que falava como um dragão. Queridos, essas profecias teriam falhado, mas essas profecias, elas são confirmadas, se realizaram nestes governos e impérios dos quais estamos falando, né? Não dá para você pegar as profecias e você pegar, por exemplo, o que acontece aqui em Apocalipse capítulo 20, Satanás é derrotado, é preso, e a primeira ressurreição, não dá para você colocar essa história lá no começo. Assim como você não pode embaralhar e colocar tudo fora de ordem. É bem verdade que as visões, muitas vezes, elas incluem um relato, né, fechado, mas esse relato, por mínimo que seja, ele é cronológico. Então não dá para você falar que isso aqui vai se cumprir só nos últimos 7 anos e esquecer toda a história. Isso é um erro. É um erro. O correto é você usar um método histórico. Você encontra na história a confirmação de Deus cumprindo as profecias.
Quer mais uma prova? Quantos de nós falamos do dilúvio? Existe um grupo de cristãos, né, que vai defender que o dilúvio é apenas simbólico, o dilúvio não foi universal. Mas, hoje, muitos cientistas que creem na criação, eles pegam achados históricos, achados geológicos, achados arqueológicos, para mostrar que houve realmente uma inundação mundial sobre a Terra. Que o dilúvio não é simbólico, o dilúvio é histórico, assim como a palavra de Deus é histórica. Queridos, 6 dias da criação e o dia que Deus descansou não são milhares de anos, não são períodos ou eras milenares. Eles são o que eles dizem, são 7 dias, tá? E por isso Deus mandou que nós guardássemos o 7º dia, o dia do sábado. Para Deus, isso é perfeitamente possível. Quem fala assim, não, se eu acreditar nisso, né, eu vou ignorar, né, a realidade física que foi constituída. Tudo bem. Então você também não pode acreditar na ressurreição dos mortos. Ou você acha que, num piscar de olhos, todos aqueles que estiverem mortos estarão na sua frente, ressuscitados e com o corpo incorruptível? Você também deve usar a mesma regra para entender que isso é apenas simbólico. Então não há ressurreição. Repare o erro de você usar literalidade para um fato e você usar simbologia para outro. Os acontecimentos bíblicos são históricos. A ciência tem demonstrado, queridos, que o dilúvio é um acontecimento histórico, tá? E ela nos permite entender que a criação é um relato exato do que houve no começo. O mundo não surgiu numa fabricação de bilhões de anos, mas a vida aqui foi formada nesses 6 dias, e no 7º dia Deus descansou. E também as demais profecias, elas devem ser entendidas de um modo racional. Para terminar, eu falei o quê? Falei que o grande problema não é uma doutrina, mas é a adoração à besta. É a adoração ao anticristo. É a adoração, né, ao erro. É você, então, se entregar e fazer a vontade dele, né? E isso se expressa por meio não só de uma doutrina, mas por muito mais coisa. Paulo, ele fala, não vos conformeis com este mundo. Olha só, não vos conformeis com este mundo, mas renovai a vossa mente, né, o vosso pensamento, né, de acordo com o trabalhar de Deus. Então isso ele nos chama para que nós possamos, né, ter esta renovação de pensamento de acordo com a palavra de Deus, porque o nosso culto, a nossa adoração tem que ser uma adoração racional. Racional por quê? Baseada na palavra de Deus. Então, queridos, chega de interpretações fantasiosas. Vamos nos render à verdade da palavra de Deus.